Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, amém? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um pão, e eu espero muito que vocês gostem, mas antes eu quero muito agradecer os novos inscritos. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja muito bem-vindo aqui. Se você ainda não foi inscrito, você se inscreve aqui no canal. Tem muita coisa assim para você aproveitar aqui. Eu vou mostrar muita coisa. Eu compartilho aqui minha vida, receitas, né? Vlogs, muitas coisas, gente. Aqui é um canal sobre tudo. Você deixa eu conversar sobre tudo aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora o que eu vou usar na receita. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem, comenta aqui embaixo. Dei sugestões também de receitas, que se eu souber fazer, eu vou ensinar, eu sei fazer para não bastante coisa, né? Mas o que eu sei, eu acredito que dá para ensinar muita gente, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu vou usar. E hoje eu coloquei uma tiara aqui, gente, ó, pro meu cabelo ficar arrumadinho. Que eu só tô aparecendo nos vídeos só pela graça do Senhor Jesus, né? Mas glória a Deus, bora lá. Aqui, gente, ó, eu vou usar, vai ser 400 ml de água morna, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo o que foi que eu usei e a quantidade. Mas são 400 ml de água morna. Eu gosto de mornar ela no micro-ondas, mas quando eu não tinha micro-ondas, eu mornava ela no fogo mesmo, sabe? Ficava atenta, e aí quando eu via que tava pra colocar o dedo assim, eu ia desligar. Esse sachêzinho aqui, ó, de 10 gramas da Dona Benta, mas pode ser outra marca, porque essa aqui é a que eu acho aqui onde eu moro. Eu gosto desse, mas se você for usar daquele outro fresco, aí tem que ser 30 gramas, tá bom? E aí, eu vou usar meia xícara de óleo, vou usar 3 colheres de açúcar. Aqui é o bol que eu gosto de usar, né, pra fazer. Um ovo, tá? E a farinha de trigo. Eu deixei ali, gente, a farinha de trigo, pra mim mostrar pra vocês a marca que eu uso. Mas eu vou colocar ela aqui, ó, dentro desse negócio pra ficar mais fácil na hora que eu tiver colocando, né? Pra dar o ponto. Eu gosto de usar essa marca. E eu sempre uso assim, ó, a tradicional, sem fermento, entendeu? Porque se você for comprar aquela de fermento, aquela que contém fermento, só dá pra fazer bolo e outras coisas que vá fermento de bolo, entendeu? Como aqui é fermento pra pão, tem que ser esse aqui, gente, ó. Fermento biológico seco, entendeu? Tem que ser esse, senão não dá certo. E é isso, é muito fácil de fazer essa receita, eu vou mostrar pra vocês. Mas a marca que eu uso é essa. Tem aquela Dona Benta também, aquela Brandini também eu já usei, é muito boa, fica boa a massa. Porque tem algumas marcas, gente, que a gente usa e quando o pão assa, você percebe assim que a massa ficou um pouco ressecada, entendeu? Essa daqui dá muito certo. Se você achar a Dona Benta também pode ser. Aquela Brandini também dá muito certo. Bora lá que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu vou colocar um ovo. Peraí, deixa eu ver se tá gravando aqui, gente. Acho que não tá dando pra vocês verem, né? Aí, agora tá dando. Aí eu vou colocar primeiro o seco e depois eu vou colocar os líquidos. Aqui eu já coloquei o ovo, né? Aí eu vou colocar aqui um sachê. O açúcar, gente, é assim, ó, nessa quantidade. 3 colherzinhas dessa, ó. Aí, eu também não peguei o sal, deixa eu pegar o sal ali pra mim não esquecer de colocar o sal. Tá, o sal, gente, eu coloco sempre uma colherzinha dessa daqui, só que eu coloco quando eu coloco a farinha de trigo, porque sempre dá ruim quando eu coloco o contrário, entendeu? Aí, aqui, ó, 400 ml de água morna, tem que ser morna, viu, gente? Deixa aqui, ó, absorver. Eu não sei se tá pegando direito, gente, peraí, deixa eu olhar, porque eu nunca gravei desse jeito, a câmera desse jeito, mas eu acho que dá pra vocês verem, né? Se não tiver dando, quando for, vocês deixam no comentário, porque aí eu vou tentando melhorar, né? A forma que eu tô gravando aqui. Aí pode ficar assim os gruminhos, gente, mas vocês vão mexendo assim que sai, viu? Ele vai dissolvendo. Vai mexendo que solta, que ele dissolve todinho. Aí agora, gente, ó, vou colocar meia xícara. Aqui eu uso esse copo medidor, viu? Mas se você tiver xícara e você souber com a xícara também pode ser. É porque eu acho mais fácil com copo medidor, entendeu? Por isso que eu uso o copo medidor. Ó. Meia xícara.
Passou um pouquinho, mas não tem problema não. Passou bem pouquinho mesmo. Aí aqui agora, gente, vocês vão colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo vocês vão colocando. Aí quando der o ponto, geralmente quando eu faço aqui, vai mais ou menos, tipo assim, quase 1 quilo, sabe? De farinha de trigo. Mas é uma receita, gente, que é muito fácil de fazer, sabe? Aqui em casa eu faço muito mesmo esse pão aqui. Eu tô virando aqui um pouco, mas deixa eu ver como que tá aqui. Eu tô um pouco insegura com a câmera desse jeito, porque eu tô usando a câmera traseira, sabe? E eu sempre uso a frontal, né? Mas eu sei que a traseira pra gravar é melhor. Mas como eu ainda tô iniciando, eu fico um pouco insegura, sabe? De não tá gravando. E é isso. Mas bora lá. Aí, gente, aqui, ó, essa receita eu sempre faço ela aqui em casa. Eu sempre faço recheada, entendeu? Com qualquer coisa, assim, que você queira. O único recheio que eu não usei foi peixe, né? Não usei peixe, mas o resto, assim, eu sempre fiz e dá muito certo. Presunto e queijo, calabresa, só de queijo ou de mortadela, dá muito certo. De frango também. E aqui eu fazia até pra vender, viu, gente? Aí aqui agora, ó, eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. E eu conversando com vocês, eu já ia me esquecendo de colocar o sal. Mas é assim, né? Aqui, ó, vou colocar mais farinha de trigo. Que aqui agora vai pra dar o ponto, gente. Nessa hora aqui eu vou pegar e vou colocar. Mas vocês podem colocar, assim que vocês colocar a primeira vez, vocês colocam já o sal. Ó, vou colocar aqui um pouquinho. E vou colocar mais um pouco. Aí, pronto. Deixa pra lá. Aí aqui agora, gente, ó, vocês vão sovar a massa. Pra sovar, pra quem nunca fez pão, sovar você vai fazer isso aqui. Você vai jogar a massa pra frente e trazer pra trás. Pra frente e pra trás, entendeu? Você vai jogar ela pra lá, depois você traz ela de volta, tá? E aqui essa massa, gente, dá pra vocês fazerem muita coisa, muita coisa. Dá pra vocês fazerem um pão recheado, dá pra vocês fazerem esfirra, dá pra vocês fazerem mini pizza, dá pra fazer enroladinho de salsicha, dá pra fazer diversos salgados, dá pra fazer aqueles mini hambúrguer, né? Também dá pra fazer muita coisa. Aqui eu fazia até pra vender, tá? Aí eu vou terminar de sovar aqui pra ela pegar o ponto e eu volto com vocês. Mas é basicamente isso aqui, ó. Pra frente e pra trás, entendeu? Ó, gente, é assim que ela tem que ficar, ó. Onde você coloca a mão e não gruda mais na sua mão, tá vendo? Não gruda mais. A minha tá assim porque eu tô mexendo na massa e eu não lavei. Mas se você tiver insegurança, né, se a massa tá no ponto ou não tá, eu aconselho você pegar, deixar ir fazendo. Aí quando você achar que tá boa, você pega e lava a mão e pega nela, acerta a mão direitinho, viu, gente? Pega nela de novo e vai sentindo se ela tá no ponto. Ó, esse aqui, ó. Ela não gruda mais na mão, tá? Aí aqui, ó, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo aqui dentro do bol. E aqui mesmo eu deixo, ó, eu dou uma espalhada e coloco a massa. Ó, gente, como ela fica bonita. Aí aqui você vai deixar descansar mais ou menos 30, 40 minutos. Aí aqui eu coloco um paninho em cima e deixo ela dentro do forno desligado, viu, gente? Desligado. Que aí ele abafa mais rapidinho. Como aqui tá frio, né? Aí cresce dentro do forno. Agora, quando tá calor, nem precisa de colocar dentro do forno, porque ela cresce rapidinho. Ó, ainda sobrou esse aqui de farinha de trigo, tá vendo? Ó, sobrou um pouquinho aqui no bol. E outro pouquinho aqui, ó, na embalagem, tá? Mas aqui a gente ainda vai usar um pouco desse aqui na hora que a gente for abrir a massa, tá? É isso, quando a massa crescer eu volto com vocês. Gente, só pra vocês não ficarem na dúvida, eu pego um pano limpo, sabe? E jogo assim, ó, por cima, entendeu? E aqui eu coloco no forno desligado, que daqui a pouco ela vai estar pronta, tá? Aí eu vou falar direitinho pra vocês quanto tempo ficou pra descansar. Aí, gente, ó, a massa já ficou pronta, né? Ela cresceu bastante, ó. Ela fica desse jeito, né? Aí depois você vem só jogando pra dentro pra tirar um pouco do ar, sabe? E aí você vai fazendo assim e depois você joga ela na bancada. Você joga um pouquinho de farinha de trigo, né? E espalha, né? E aí você joga a massa pra poder abrir.
Aí aqui eu tô narrando, gente, pra vocês, porque na hora que tava terminando de fazer, né, a massa, meu esposo chegou, a Isabelle chegou, aí eles ligaram a televisão, aí pra não dar direitos autorais no vídeo, aí eu preferi estar narrando pra vocês, né? Mas é basicamente isso aqui, ó. Vocês vão colocar a massa, eu coloco assim, ela todinha, e aí depois eu pego uma faca e divido. Aí, gente, ó, eu divido ela assim porque eu faço várias coisas, eu não faço só o pão, entendeu? Eu faço esfirra, faço outras coisas, porque aqui em casa meu esposo gosta do pão, Isabelle gosta de esfirra, e eu tava com vontade de comer aqueles bauru, sabe? Eu não sou muito chegada a presunto, mas eu tava com muita vontade, eu acabei fazendo. Aí, ó, eu coloquei esse copo pra poder fazer as esfirra. Aí eu fiz 2 vezes pra poder mostrar pra vocês bem direitinho, ó. É redondinho, aí você pode fazer o tamanho que você quiser. Eu fiz desse tamanho aí porque eu tava com um pouquinho de pressa, mas eu gosto de fazer menorzinha porque rende mais, né? E eu deixo bem recheada. Aí, gente, eu ralo a calabresa, né? Pra poder colocar que fica bem melhor. Mas dá pra você também fazer com carne moída, né? Quem gosta de carne moída. A carne moída, depois eu trago um vídeo específico fazendo só de carne moída pra vocês verem. Aí, eu fazendo de novo, eu vou explicar pra vocês. Vocês vão colocar o recheio, aí vocês pegam o dedo, o indicador, né, e o polegar e vai apertando, ó. Aí eu vou ajeitando o recheio e fecha de novo, tá vendo, ó? E vocês têm que deixar bem fechadinho com massa, entendeu? Pra na hora que for assar, não abrir a massa, ó. Desse jeito que tem que ficar. Aí eu já tinha feito, aí eu tô fazendo agora, eu vou fazer o pão, que o meu esposo gosta. Aí nessa parte da calabresa, ele gosta muito de calabresa, né? Ele gosta com catupiry, só que como eu não acho catupiry muito fácil, eita, tá aqui, ó, orégano, mas aí a gente ajeita. Mas dá pra vocês colocar também cebola, fica muito bom com cebola. Aí, ó, fecha direitinho, gente, pra não abrir o pão, que se abrir, aí dá ruim. Aí é isso, gente, ó. Aí agora eu tava fazendo os bauruzinhos, que eu tava com muita vontade de comer, né? Só que eu coloquei mortadela nesse, mas eu já tinha feito outro. É que o outro eu achei que tava gravando e não tava gravando. Aí eu coloquei de novo pra gravar, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aí esse daí eu coloquei presunto, coloquei mortadela, coloquei queijo, coloquei, acho que orégano também eu chego a colocar aí também. E é isso, gente. Vocês vão fazendo do recheio que vocês gostam. Aqui em casa, como a gente não tem muita frescura, né? Aí eu coloco assim. No de calabresa eu não coloquei a cebola porque eu tinha esquecido de ralar, né? Aí, ó, eu pego mas dá pra fazer com a faca também. Eu pego essa espátula e vou dividindo, ó. E é do tamanho, qualquer tamanho. Nesse daí, gente, eu pequei porque, como eu tava com pressa, eu acabei não fechando direito as laterais. E as laterais que eu falo assim, a parte, né, do pão inteiro. Porque ele vai ficar um pouco aberto. Eu vou mostrar pra vocês aí. Ó, como ele fica, tá vendo? Eu acabei não fechando e na hora de assar ele acabou abrindo, ó. Aí você vai pegar a gema do ovo, né? Só a gema aí, gente, ó. E pincelar em tudo, tá vendo? Ó, que eu fiz esfirra, fiz o bauruzinho e fica muito gostoso, gente. Muito gostoso. Tipo assim, compensa fazer, né? Pra quem tem família grande, compensa demais você fazer. Aí já tava assado, ó, gente, como fica perfeito. Tem alguns que ficou mais assado, outros não. Mas é assim mesmo, porque eu coloquei tudo no forno, né? Aí ficou desse jeito. Eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ficou por dentro. Eu tava com muita, gente, muita vontade de comer esse salgado. Só que eu gosto de fazer, ó, ficou bem recheado, tá vendo? Bem recheado. E eu coloquei o queijo. Ah, e o queijo também, gente, eu gosto de ralar, porque quando você rala o queijo, por mínimo, por pouquinho que seja o queijo, ele rende, entendeu? Ele rende bastante, aí dá pra você fazer muita coisa. E é assim, ó, que eu faço. Aí, ó, eu vou cortar também a esfirra, né? Ó como fica macia, gente. Aí é a de calabresa. Dessa vez eu fiz esfirra só de calabresa. Geralmente eu gosto de fazer de frango, né? Pra poder, Gabriel poder comer. Mas dessa vez eu fiz só de calabresa porque eu não tinha cozido o frango e nem desfiado ele, né? Aí é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!